Olá, boa noite. Estamos de volta mais uma vez para um ao vivo na Kerala. Vou dar um tempinho para o Instagram começar a avisar vocês que a gente já está ao vivo. De novo, terceira semana. Boa noite, Eloá. Pela terceira semana, nossa terceira live. Enquanto vocês vão chegando, eu vou aproveitar para me apresentar de novo, para quem não estava aqui semana passada. Meu nome é Larissa e eu fui convidada pela Clínica Kerala para representá-la nessa série de lives sobre vários assuntos. Essa semana passada a gente falou com a Daniele Delgado. Para quem não assistiu, tá salva, a live tá salva aqui no IGTV da Clínica Kerala. Vocês podem acessar pelo feed também, é só clicar que vai direto para o IGTV a live inteira. Para quem não assistiu, Daniele Delgado, que está aqui com a gente, é consultora de negócios e a gente fez uma super live, falamos sobre essa situação de pandemia, como empreender, como melhorar o seu negócio nessa situação de pandemia, né, do ano passado para cá, o que mudou, o que precisa. A gente falou muito sobre rede social, como isso pode ser interessante para o seu negócio. Então, se você não assistiu, corre lá, tá salvo, você pode ver quando você quiser. E hoje a gente vai falar sobre acupuntura, a gente vai receber a Priscila Chamarelli. Tô esperando só ela entrar aqui, assim que ela entrar a gente chama ela. A gente abriu uma caixinha de perguntas sobre acupuntura, recebemos muitas perguntas, mas a gente vai deixar aberto aqui os comentários, vocês mandem perguntas ao longo da live, a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder dentro desse tempo que a gente tem. Vou deixar fixado aqui o tema da live de hoje, quem chegar depois já vai saber. Então, hoje a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa. Vamos fixar a live. Olha lá, fixado. Então, tá todo mundo me ouvindo direitinho? O som tá bom? A gente teve um problema na primeira live com um pouquinho, o som ficou um ruído. Então, se por um acaso tiver algum problema no som, vocês me avisem que a gente ajusta. Boa noite, Dani. Boa noite, Regina. Boa noite, Luiz. Boa noite, Gabriel. Bem-vindo. Boa noite, Vicente. A Priscila já tá aqui. Eu vou chamar a Priscila. Ela aparecer para a gente começar a nossa conversa. Priscila, cadê você, doutora? Boa noite! Olá! Boa noite, doutora! Tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente direitinho? A imagem tá ok? Ok, Vicente acabou de mandar que tá ok. Ok? Ó, estamos com eco. Você tá com fone? De repente é melhor botar um fone. Caramba! Não tem problema, vai no seu tempo, a gente tem tempo para conversar. Eu tô ouvindo um ecozinho. Oi, Andréia, boa noite. Eugênia, boa noite, bem-vinda. Tá melhor. Melhor? Obrigada. Vou começar já agradecendo, porque a gente sabe que na correria, você arranjar um tempinho para falar com a gente, num horário que é um horário ainda de trabalho, então queria agradecer em nome da Kerala a sua presença ilustre. Ilustre é ótimo. Vamos lá, eu vou começar te apresentando. Se você quiser acrescentar alguma coisa na apresentação, fica à vontade. Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Priscila Chamarelli. Ela é fisioterapeuta e é especialista em medicina tradicional chinesa, que é o nosso tema de hoje, que é um tema muito amplo. Obviamente, a gente não vai conseguir falar tudo hoje, mas vamos tentar dar uma... O importante é a gente conseguir passar para quem está aqui assistindo um entendimento generalizado mesmo da medicina tradicional chinesa, que é muito ampla, e de repente desmistificar algumas coisas que sempre ficam, né? A gente vai falar ao longo da live, tem bastante coisa para falar. Então, eu queria começar te pedindo para falar justamente da história da medicina tradicional chinesa. O que é a medicina tradicional chinesa? Gente, obrigada, Imagina. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar de medicina chinesa, até porque
É um assunto que tem aqui no Brasil tem 100 anos, então é relativamente novo, né? Vamos dizer assim. E medicina chinesa tradicional, como a gente chama, né? Como é feito lá nas universidades da China, poucos lugares, infelizmente, aqui no Brasil fazem. E, enfim, a medicina chinesa ela tem mais de 4.000 anos. E, como eu disse, aqui no Brasil, aproximadamente uns 100 anos. E ela tem várias formas de serem feitas, por isso é muito, muito doído, assim, para quem trabalha com medicina chinesa, ouvir que nós somos acupunturistas, porque a acupuntura é uma das vertentes da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela trabalha com várias outras técnicas que são tão boas quanto. Tem pacientes que, por exemplo, tem pacientes que a gente nem usa agulha, dependendo, sabe, do diagnóstico que ele tem, dependendo da doença que ele vem, com a queixa que ele vem. Então, a medicina chinesa, ela tem vários braços, né, várias formas de cuidar, né? Então, a acupuntura é uma delas, que é o uso de agulhas, que é o mais comum, mas tem a moxoterapia, o uso da moxa, da erva artemisia, por exemplo, que é um excelente tratamento, excelente. É a ventosa, que a gente conheceu muito aqui nas Olimpíadas, né? Muitos atletas usavam ventosa. O Qigong, que é um exercício muito similar com o Tai Chi, que tem a liberação de todos os canais energéticos, que é sensacional também para o uso diário. O Tuiná, que muita gente ouve falar como se fosse uma massagem, que é uma pressão com rotação dos pontos também, de desbloqueio dos canais energéticos, estimulação de energia. A dietoterapia chinesa, que tem algumas alterações de alimentos, enfim, de acordo com cada patologia que o paciente traz para a gente. É importante dizer que a medicina chinesa ela não é contra nenhum tipo de alimento, ela não é vegana, ela não é vegetariana, ela é a favor dos alimentos naturais, né? Vindos diretamente da natureza, alimentos de boa procedência. Isso é importante também falar, porque os pacientes perguntam muito: eu posso comer carne? Não posso comer carne? E por aí vai. E a fitoterapia também é uma das vezes, ou seja, olha quanta coisa bacana que a medicina chinesa tem, não necessariamente eu vou usar agulha. Às vezes eu não uso agulha, mas mas não vai usar agulha? Não, não vou usar, porque você não precisa de agulha. A agulha, às vezes, não entra legal no paciente, o paciente se sente mais fraco quando a gente usa agulha, às vezes a moxa, uma alimentação mais forte, com raiz, por exemplo, dá uma força, e por aí vai. E é isso, a medicina chinesa, além disso tudo, é importante dizer, eu gosto muito de dizer isso quando a gente conversa, principalmente em live e com os pacientes, é que ela é comprovada pela Organização Mundial de Saúde. Interessante, bem Então, legal. Vamos falar sobre isso. Isso é muito importante, né? Porque tem sempre aquela coisa de, tem que fazer acreditando. Se não acredita naquilo, não vai ter resultado. Exatamente. Então, não é necessário acreditar em medicina chinesa para ser tratado em medicina chinesa. Não é religioso, não é empírico. Então, todos os diagnósticos são comprovados pela Organização Mundial de Saúde, eles são cadastrados mundialmente. Então, se eu lhe der um diagnóstico aqui e você for para a China com o mesmo diagnóstico, ele vai tratar da mesma forma que o médico, né, de acupuntura chinesa trata. Então, o diagnóstico mundial, né, de conhecimento mundial. Tem milhares de publicações científicas comprovando as técnicas de medicina chinesa. Então, eu só quero deixar claro que a gente vai falar, tudo que a gente vai falar aqui é comprovado cientificamente, não precisa acreditar, não precisa cruzar o dedo, não precisa dar 3 pulos, não tem nada disso. É tudo fundamental. É importante, então, é importante porque eu acho que isso é muito novo também, né, no Brasil, né? Esse entendimento de que tudo que se faz dentro de uma sessão de medicina chinesa, que não necessariamente é uma sessão de acupuntura, tudo que se faz ali dentro foi comprovado cientificamente e tem um porquê de estar sendo feito, né? É que a gente está um pouco acostumado, de um modo geral, a padronizar muito as coisas para a gente poder fazer mais rápido,
com mais poder alcançar Uhum. o máximo de pessoas possíveis, porque a gente sabe que é difícil É, conseguir fazer uma sessão de acupuntura sem aquela coisa de ter o tempo. Então, para a gente conseguir acessar o maior número de pessoas possíveis, às vezes a gente acaba pulando, até mesmo perdendo esse tempo de esclarecer para o paciente tudo que, porque é tão importante ele entender o que está acontecendo ali, que às vezes é, acaba, de um modo geral, né? Obviamente não é com todo mundo, isso pode acabar passando, né? Aí a minha é. pergunta a minha próxima pergunta é, com relação a tratamento, né? Então, assim, quem vai fazer a medicina chinesa, quem vai para uma sessão com um especialista em medicina chinesa, em medicina tradicional chinesa, ele tem que estar com uma doença ou é para tratar, ou ela também é preventiva, e qual é a importância de procurar o profissional antes da doença estar instalada. Isso é importante, porque falando, inclusive pegando um gancho do que você falou, quando o paciente chega para a gente na consulta, na verdade a gente faz quase que um pacto. Olha, a gente vai tratar com medicina chinesa, então peço licença, tudo que você já trouxe, porque normalmente o paciente quando chega para a gente, ele já tentou de tudo. Então, ele já tem mil coisas, e a dor não passa, e a enxaqueca não passa, e o cansaço não passa, e a insônia não passa, e por aí vai. Então, eu peço licença, tudo que ele já tentou, que é muito importante para a gente saber o que ele já tentou, o que ele operou, o que ele não operou, para a gente entrar a fundo com toda a teoria, com toda a mentalidade da medicina chinesa. E aí vem a sua próxima pergunta. Aqui no Ocidente, é muito natural que a pessoa vá procurar medicina chinesa quando ela tem alguma enfermidade, e alguma enfermidade crônica. Tá? Não é comum que o paciente vá procurar a medicina chinesa quando ele tem algo muito... ele tem dor lombar de vez em quando. Não, ele não vai procurar, é muito raro, entendeu? Ele leva na vida, sei lá, faz alguma coisa, toma algum remédio, faz uma compressa e vida que segue. Aí ele vai procurar medicina chinesa, por exemplo, quando ele não consegue mais andar, quando ele trava a coluna. É. E aí, infelizmente, é assim que funciona, né? Mas, assim, a medicina chinesa, ela trata tanto preventivamente quanto o agudo ali da coisa. O paciente chega travado e funciona das duas formas. Por que isso acontece? Por que a medicina chinesa ela consegue fazer isso? Na verdade, quando a gente cuida de uma doença, né, a gente olha de três formas. A gente olha do fator, né, que a gente chama de um patógeno externo, né, de uma coisa que vem, às vezes o vento, por exemplo, a gente tem síndromes por vento, de uma umidade exacerbada, pessoas que ficam dentro da piscina, trabalham dentro da piscina o tempo todo, trabalham dentro de frigoríficos o tempo todo, por exemplo, entendeu? Trabalham com plantão à noite, então isso é uma forma de patógeno que a gente chama, né, um externo. Um patógeno interno, que são as emoções. A medicina chinesa está muito relacionada a quase todos os diagnósticos relacionam emoção com doença. Eu vou falar um pouco disso ao longo da live, que isso é fundamental. Hoje, cada vez mais, a gente reprime mais, a gente se preocupa com o que o outro vai pensar, e a gente se cala muito, isso gera muitos adoecimentos. E um patógeno que é não interno e não externo, ou seja, alimentos industrializados exacerbados, às vezes comer muito, excesso de mídia social, às vezes relações sociais muito patológicas, não tão boas, por aí vai. Então, esses três tipos são as três formas de adoecimento, né, que a medicina chinesa olha, assim. Então, ela sim funciona para prevenção como? Diminuindo. Se eu tenho um trabalho noturno, se eu trabalho de plantão, então as minhas horas de folga eu vou me nutrir de uma forma muito positiva. Ou seja, vou dar um mergulho no mar, eu vou estar com a minha família, eu vou tocar um instrumento, eu vou ouvir uma boa música, ou seja, eu vou me nutrir. Então a medicina chinesa ela tem essas formas de orientação, né, de filosofia de vida
que são prévias. Não necessariamente uma pessoa que vai ter plantão vai ser doente, mas ela tem, vamos dizer, para a medicina chinesa, ela pode adoecer muito mais, com muito mais facilidade, muito mais rápido. Então pode prevenir como? Fazendo outras coisas no dia de folga, por exemplo, entendeu? E trata do agudo. Porque tem isso, né, muitas vezes que eu vejo isso acontecer. Ah, o meu acupunturista falou que é o fígado. O fígado que tá ruim. E às vezes nem é, que a pessoa vem apavorada que tá com problema. A acupunturista falou que eu tô com problema no fígado. E aí tem essa dificuldade de entender, né? Até quando você fala assim, porque o vento, a forma de olhar o ser humano, de olhar a saúde, de olhar a doença é muito diferente, né? Como é que você faz para conseguir, durante o seu acompanhamento com o paciente, fazer ele entender que não ficar apavorado e entender que tem como consertar aquilo? Então, é importante. A gente tem que falar, olha, vamos dizer, uma síndrome, vamos dizer, é uma síndrome de estagnação de energia do fígado. Eu pensei, mas o meu fígado tá ótimo, eu fiz o meu exame tá maravilhoso. Aí eu falei, não, mas veja. Aí eu explico que é uma ciência, né, uma medicina que ela vai tratar energia e função, diferente da medicina ocidental, que trata anatomia e função. Então, não necessariamente o órgão fígado dela vai estar com algum problema, se for uma coisa prévia, por exemplo, por aí vai, entendeu? Então, é claro, existe um momento de explicação, assim, que é muito importante, muito, porque, como a gente já conversou, a filosofia é muito diferente. Então, olha, é muito engraçado, mas o paciente, ao longo do tempo, ele vai entrando muito, sabe? Em toda aquela frequência. É impressionante. Tudo que ele faz, tudo que ele cuida, qualquer coisa. Aprende muito. Eu acho até mais rápida do que o entendimento da medicina ocidental. É tão engraçado isso, né? Que ele demora, a questão da anatomia, da mecânica, é muito mais difícil. A acupuntura, quando ele saca, quando ele entende, ele guarda o fluxo, é muito interessante, né? Ele consegue porque é muito perceber. Exatamente, o próprio funcionamento corporal, porque a medicina chinesa está diretamente ligada com a natureza, né? Ela preza que todo o funcionamento do corpo funciona como a natureza funciona, por exemplo. A gente estava falando do fígado, por exemplo, né? A gente falou do fígado. O fígado está ligado ao elemento da madeira para a medicina chinesa. Então, você olha uma árvore, né? Uma árvore grande, frondosa, com aquele caule grosso, com aquele monte de galho para um lado e para o outro. Uma árvore que não mexe muito, uma árvore rígida, é uma árvore que não tá saudável, né? Vamos pensar, uma árvore seca, né? E as síndromes de fígado têm essa característica. Uma pessoa rígida, uma pessoa seca, uma pessoa que não está saudável, que ela não consegue se expandir, sabe? Os galhos não se expandem, é um galho curto, é um galho murchinho, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos nutrir essa terra para ver se essa árvore fica mais frondosa, e a gente nutre a terra, e por aí vai. Então, quando o paciente começa a entrar nesse fluxo, é maravilhoso, porque ele entende o funcionamento dele. Então, peraí, para nutrir a minha terra, peraí, deixa eu comer raiz. Terra precisa o quê? Terra precisa de raiz. Então, deixa eu comer raiz. Aí a Priscila falou que eu tinha que comer raiz. Então, vou comer batata doce, vou comer aipim, vou comer... E por aí vai, entendeu? Então, é muito legal, porque ele começa a entrar na nossa frequência, entendeu? É muito legal. E aí, quer dizer, aí, em nenhum momento coloquei agulha. Só falei para ele comer raiz, por exemplo, e já dá um upgrade fora do normal, entendeu? E é legal, eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu vou fazer mais um comentário. Que às vezes, por exemplo, isso eu nunca tinha ouvido falar, assim, isso eu aprendi, entendi tem muito pouco tempo. Né? Então, por exemplo, a gente fala, sei lá, do baço, né, para medicina tradicional chinesa. Mesmo as pessoas que não têm, ou, sei lá, o rim ou o útero, né, mesmo as pessoas que não têm o órgão porque tiveram que fazer uma cirurgia e tirar por algum motivo. Você tem que trabalhar como tivesse, porque a energia ainda está ali, ainda circula ali, não é isso? Exatamente. É isso. É energético funcional. Não tem nada a ver com anatomia. Muita gente, por exemplo, não tem a vesícula. Tira a vesícula. Tira. E não tem. A vesícula é importantíssima para a medicina chinesa. Então, eu tirei a vesícula. Ok.
é importante para eu anotar lá na minha anamnese. Ou seja, essa vesícula, essa pessoa já está ali, ó, aquela vesícula estourou, estourou a vesícula, fez uma lombana. É bom, anotei. Mas vamos cuidar dessa vesícula, vamos desbloquear o canal da vesícula. Não tem nada a ver com a anatomia, tem a ver com a energia mesmo, sabe, da coisa. E, novamente, energia não tem a ver com nenhuma coisa empírica, gente. Energia para medicina chinesa é Religião, nada função disso. corporal. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com religião, é função. Energia para medicina é função do corpo. Se eu tenho energia, eu funciono. Se eu não tenho energia, eu não funciono. É assim que eles olham, né? Que eles analisam a coisa. E aí, como é que É você faz isso. assim quando o Ah, paciente vem, que, como você falou, né? A maioria deles vem quando já tem uma doença, uma enfermidade, né? Então ele chega com um diagnóstico médico da medicina ocidental. Como é hum. que funciona ele na hora de fazer o diagnóstico, o seu diagnóstico da medicina chinesa, ele se cruza com o da medicina ocidental? O diagnóstico da medicina ocidental, ele interfere, ele é importante para o seu diagnóstico? Como é que funciona É. isso? Uhum. Então, é muito importante, tá? É muito importante. Por exemplo, é, quando na verdade, se combinam. Eu não excluo nunca, 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 nunca a medicina ocidental, até porque hoje em dia existe várias indicações. Muitos profissionais da medicina ocidental indicam medicina chinesa. Então, uma coisa não exclui a outra, sabe? É paralelo. Paciente que faz uso de medicação para dormir, por exemplo, controlada, vai para a medicina chinesa para diminuir a quantidade de medicação que usa. Às vezes o paciente usa anos, sabe, medicação controlada para dormir, e aí vai para a medicina chinesa, aí vai reduzindo, vai reduzindo. Por exemplo, paciente que usa muito medicação para hormônio da tireoide, acorda de manhã, acorda uma hora antes, não sei o quê, para tomar medicação, e a gente vai reduzindo a quantidade, a concentração de medicação para tireoide, por aí vai. Então, é junto, ao mesmo tempo, entendeu? Tem algumas síndromes da medicina chinesa, como eu falei no início, por exemplo, deficiência de sangue. O paciente vem com o hemograma perfeito. Priscila, fiz o hemograma semana passada. Não tem como eu ter deficiência de sangue. Aqui, a minha massa tá ok, não tem como. Aí não tem, aí novamente a gente entra, não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Mas é muito importante o paciente, quando traz um hemograma já comprometido ou alguma sequela, por isso a anamnese da medicina chinesa, na primeira sessão, eu demoro quase 2 horas, é 1 hora e meia, é enorme. A gente precisa A saber gente podia muita falar um coisa, pouquinho dessa coisa, da avaliação, né? né? Bem Tá. interessante. Porque é muito grande, sabe? Eu preciso saber de cada detalhe, de como você nasceu, como foi como é seu pai, como é a sua mãe, sabe? Se foi prematuro, se não foi. E isso tudo é muito importante. Se você teve algum trauma, se não teve, superou esse trauma, não superou. E, nossa, muita coisa. Então, na verdade, medicina ocidental e oriental, elas se completam. Nenhuma exclui ninguém, não. Definitivamente. E aí, vamos falar da avaliação, que a avaliação é bem Tá. interessante. Por que a avaliação da acupuntura da medicina chinesa é tão longa? Por que precisa É, saber tantos detalhes? por quê? Porque, na verdade, é importante a gente saber de. Existe uma coisa que chama na medicina chinesa que são os três tesouros, que a gente chama, né? Que é essência, então tudo que veio de pai e mãe, quer dizer, uma essência que a gente chama de essência celestial, tudo que veio da nossa herança, da essência adquirida, que a gente chama, né? Tudo que a gente tem nessa vida, então do nascimento para frente, energia e espírito. Então, na verdade, a avaliação é tão grande que a gente precisa a gente precisa conhecer esse paciente por inteiro. A história dele, o momento que ele nasceu, daqui para frente, o que ele está fazendo agora e como ele pensa e olha a vida. Então, isso é fundamental, entendeu? Além das doenças que ele tem, se ele tiver. Então, cada detalhe é importante. Por exemplo, a gente começa a gente começa, claro, com a queixa principal, né? O que ele trouxe por exemplo, em geral é uma dor. Então, eu tenho dor no ombro.
Eu tenho dor na cervical, minha cervical estala, eu tenho torcicolo o tempo todo, minha cervical não para de travar, então eu já não aguento mais tomar medicação, dói muito, por aí vai, meu ombro já não mexe mais, enfim. E eu tenho incontinência urinária, sabe? E aí são queixas assim que a pessoa já está tentando há muito tempo. E aí, por que é importante, por exemplo, né? A cervical está muito relacionado para a medicina chinesa com emoções que você não fala, não consegue falar, não consegue dar limite. Às vezes nas relações você não consegue dizer não, você é muito solícito sempre, você se fere muito, você não consegue se emocionar com facilidade. Isso tudo, por exemplo, para a medicina chinesa, ela leva toda a rigidez cervical, toda a rigidez articular, articulações que estalam muito. Então, tudo isso é importante. A incontinência urinária tem a ver com uma herança que a gente traz e a herança que a gente adquire, por isso que é tão importante a gente cuidar. Às vezes, o paciente tentando há anos cuidar de incontinência, mas aquilo não vai, não funciona. E aí, a gente cuidando, vamos dizer, da energia do rim, né, que a medicina chinesa trata, que a incontinência urinária vem muito da energia do rim. E aí a gente vai cuidar dessa herança que veio de pai e mãe, eles cuidando disso, o paciente já começa a controlar mais, e por aí vai. Por isso que a gente vai entrando. É claro que às vezes na primeira sessão o paciente não confia completamente nisso. O que é essa pessoa que está perguntando? Eu vim aqui cuidar do cervical, ela está perguntando da minha avó, não tem sentido isso. E aí a pessoa vai confiando. Então, numa terceira sessão, quarta, que precise, a gente já consegue, como a gente diz, a gente já consegue entender um pouquinho o espírito do paciente. Então, por isso que a complexidade da anamnese, né? Precisa de muito cuidado mesmo, de cada detalhe. Quando você fala espírito, você quer dizer o quê? Só para ficar muito claro para todo mundo entender. Tá, legal. O espírito para a medicina chinesa é como o indivíduo olha a vida, né? Se ele tem coragem de enfrentar a vida, se ele olha, por exemplo, eu chego para você, Larissa, e falei assim, gostei do seu brinco vermelho. Aí você falou, aí pode olhar e dizer, nossa, Priscila invejosa, olhou meu brinco, já tá falando dele. Às vezes você pode falar assim, puxa, que bacana, Priscila, falar do meu brinco. Né? Puxa, você quer o brinco? Olhou? Entendeu o espírito diferente? Então, o espírito é isso, sabe? A forma como você lida com o que chega para você. Como você olha a vida. Tipo, nossa, a pandemia tá o fim do mundo mesmo. Não tem jeito. O mundo tem que acabar, não tem como, não tem como. Olha, não... E tem gente que falou assim, não, olha só, tem jeito, olha, a medicina tá aí, tá todo mundo pesquisando. Poxa, tem alguns países, nossa, que tem muita gente vacinada. Olha que bacana, olha que incrível. Dá pra. Nossa, nós somos tão fora, sabe? E por aí vai. É o espírito diferente da pessoa. Sim. Espírito é isso, é a forma como você olha, seus olhos brilham. A forma como você vive, por exemplo. Viu? E aí, por exemplo, vocês fazem avaliação da língua, né? Por que faz avaliação da língua? O que tem ali? O que você olha quando você vê aquele negócio? Eu tô falando isso porque você fez uma postagem que a gente até repostou na Kerala, porque é muito interessante. O que tem na língua? Que língua é aquela, pelo amor de Deus? Então, a língua é uma das formas de anamnese, né? Tem, além das perguntas, sede, suor, sono, família, a gente afere o pulso, né? A frequência cardíaca é importante, como esse pulso se ele é mais corricadiço, é profundo e por aí vai. E a língua. Então, a língua é importante porque cada espaço da língua para a medicina chinesa diz alguma coisa. É claro que ela só soma na história que a gente está ouvindo do paciente, tá? Porque tem paciente que toma muita medicação e a língua fica muito alterada, por exemplo. Então, ela dá uma mentira, assim, pra gente. Então, ela vai somar. Então, lá no final, o paciente mostra a língua, tipo, tá, então isso aqui mesmo. Ou às vezes o paciente não confia muito, aí não diz, o paciente muito reprimido, que não gosta de falar muito das coisas e tal, no início, não confiou ainda, e a língua mostra, e você, puxa, mas já isso aqui tá mais profundo. Isso aqui já tem mais tempo,
sabe? E aí a língua, por exemplo, da imagem, né, que vocês postaram, é uma língua bem ressecada, com vários cortes, né? Aquilo já é uma Isso. deficiência grave de anos, né? Então o paciente está seco, dá para ver que há uma secura ali, né? Você olha, nossa, é uma secura. Quando o paciente é seco, assim, desse jeito, por exemplo, a medicina chinesa tem a ver com uma tristeza, ou uma tristeza profunda, ou uma tristeza que foi atropelada, sabe? Existem casos, por exemplo, se você, um caso de óbito hoje, aí não sofreu o luto, no dia seguinte já foi trabalhar, já foi viver a vida, quer dizer, você precisa do luto, precisa se entristecer, cada emoção tem o seu tempo, e é fundamental para a medicina chinesa você entrar em cada emoção. O indivíduo que tem saúde, ele sabe passar pelas suas emoções com muita tranquilidade, né? Ele consegue sentir as emoções. Isso é um indivíduo saudável para a medicina Isso é bem chinesa, né? interessante, isso é bem interessante. Essa coisa do sentir as emoções é muito interessante, porque a gente acha que passar pela emoção é viver emoção e nem sempre. Então Uhum. é bem interessante isso. É. Pergunta. Quem é o seu paciente hoje? Quem é que vai no seu consultório? Como é essa pessoa? Como essa pessoa. Bom, é bem verdade que as mulheres elas são elas se interessam mais pelo cuidar em geral. A mulher cuida mais, não é só com medicina chinesa, ela cuida mais. Então, ela sabe o momento de se cuidar. Para a medicina chinesa, isso é muito natural. A mulher é mais yin, né, que a gente chama, ela olha mais para dentro, né? O homem é mais yang, que a gente fala, é claro, vai para frente, é sem medo, né? Bota a cara e se machuca e tá tudo certo. A mulher não, a mulher olha, analisa, então ela se cuida mais. As mulheres são mais, isso estatisticamente, no cuidar, a mulher ela tá à frente de muita coisa. Então a mulher, claro, eu tenho muitos pacientes homens que eu acho incrível, eles evoluem assim muito, muito rápido. Os homens, quando se cuidam, eles se cuidam. O yang deles, vamos dizer assim, a certeza, né? Eles vão ali, são certinhos. Ele fala, Priscila, você fez o quê? Ah, eu comi, fiz a mocha, não sei o quê. Então, nossa, se tratam rapidamente. Mas, sem dúvida, as mulheres, elas são o maior público. E é uma pena, porque, assim, são mulheres que estão exaustas. Mulheres que estão cansadíssimas, mulheres que, por exemplo, entram na menopausa super cedo, sabe? Mulheres esgotadas, mulheres que tentam engravidar e não conseguem, mulheres que têm, que não, como eu falei, que não entram na menopausa muito cedo, que não menstruam mais com 40 anos, né? Que secam, vamos dizer assim. Então, é esse desgaste mental, né, do yin, que a gente fala, né, do sutil da mulher, né, claro, deixando aqui o lado machismo, feminismo de lado, mas a mulher é muito mais doce, né, ela olha, e a gente aqui, por exemplo, né, no Ocidente, a gente precisa trabalhar, precisa cuidar do filho, precisa cuidar da casa, então o excesso do mental deixa a gente muito prática. E a mulher seca por conta disso, sabe? A mulher não tem o tempo do olhar para dentro, de cuidar, de entender, sabe? Aquele processo da menstruação. A mulher quer uma medicação para não menstruar, para não dar problema para ela com o sangue dela, sabe? Puxa, nossa, olha como incrível. Uma pessoa menstrua para gerar, sabe? Para renovar, para você gerar um outro ser, sabe? Gerar um novo fígado, um novo cérebro dentro de você. E a mulher não quer mais. Ela quer, pelo amor de Deus, Priscila, eu não quero menstruar. Não me bota esse ponto para menstruar, não, que eu já fico desesperada aqui. É fogo. E aí, esse é o meu público, sabe? A mulher que está buscando acolhimento, que quer o cuidado de novo. Então, quer ser mulher de novo. Quer o sutil, quer voltar a ser sutil. Olha, muito engraçado. Eu pego os pacientes, eu falo assim, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu peço ao paciente, falo assim, olha, eu quero que você, meu consultório fique em Copacabana, eu quero que você saia daqui, vá lá na areia, pisa na areia, vai até a água, volta, fica 5 minutos
e aí depois vai para casa. Orientação é assim, sabe? Porque passa por Copacabana o tempo todo, passa pelo Rio de Janeiro o tempo todo, passa Nem pelo olha. trabalho o tempo todo, nem olha. Não sabe onde o sol nasce, não sabe onde o sol se põe. Não faz a menor diferença, sabe? Não sabe, sabe só aquela programação, se o filho chega em casa falando da escola, bota ele para ver qualquer coisa e por aí vai, sabe? Não tem o tempo, ela não tem tempo mais. A mulher não tem tempo mais, entendeu? É claro que isso, a gente está falando de várias coisas. Está falando de uma rede de apoio, a gente está falando do pai que está junto, atuante, enfim, a gente está falando de um monte de coisas, mas o meu público é a mulher que quer parar, sabe? Quer ficar ali no meu consultório por horas, porque ela quer só ficar ali. Ela quer cuidar, ela quer ser cuidada. Eu acho que é a mulher que é a mulher hoje no meu consultório, o máximo são as mulheres, assim, e que sofrem mais, né? Que me procuram mais. E eu acho maravilhoso. Acho que se existe é o que eu falo para elas, se existe vontade, existe vida. Então, tem jeito. Então, a gente está aí e vamos cuidar e vamos fazer essa energia circular e fluir, porque tem vida aí, não tem jeito. Agora eu queria falar sobre um tema. Vou aproveitar que a doutora Ana Carolina entrou, porque ela é psicóloga, está aqui com a gente na live. Boa noite, Ana. Eu queria aproveitar para falar do tema do momento, né? Que é a Covid. Então, eu queria falar de como a acupuntura pode trabalhar a favor, ajudando no tratamento, né? Então, tanto aqui no Ocidente como lá no Oriente, lá na Ásia, que tem um tratamento diferenciado, né? Onde a medicina chinesa está dentro dos hospitais. Então, hoje a Kerala fez uma matéria super importante falando sobre a acupuntura e Covid, e inclusive a foto da matéria é uma foto de médicos fazendo acupuntura, fazendo moxa no CTI, então super interessante. Então eu queria falar um Com a pouquinho moxa, disso. né? A moxa é muito interessante. Mas eu também queria falar um pouquinho de como a acupuntura, a medicina chinesa, está ajudando a gente nessa coisa da prevenção do Covid, em redução de sintomas do Covid e principalmente nas questões mentais da quarentena, distanciamento social, isolamento, né? Você ficar muito tempo sem poder ver a mãe, a avó, que seja. Então, como é que, nesse momento da nossa vida, de pandemia, de crise sanitária, como que a acupuntura está ajudando e colaborando com tudo isso? Acupuntura é medicina chinesa. Vamos corrigir aqui. Então, no pós-Covid, né, eu já atendo paciente pós-Covid lá do consultório, e o paciente às vezes tem alguma sequelazinha e tal, aí a gente vai tratar de acordo com a sequela que ele teve do Covid. Então, por exemplo, às vezes existe um cansaço ainda muito grande e tal, e aí a gente vai, por exemplo, cuidar da energia do baço, que é o elemento terra, então a gente vai cuidar desses elementos que ficaram desnutridos, né, consumidos pelo vírus. E, em geral, durante o Covid, né, por exemplo, quando a gente faz o atendimento online do paciente, o paciente aí em casa, né, eu estou dizendo, porque aqui no Brasil a gente não tem o profissional de medicina chinesa dentro dos hospitais, principalmente alguns hospitais aqui do Brasil, sim, eles fazem medicina chinesa dentro dos hospitais, mas não nos hospitais de campanha de Covid. Lá na Ásia, sim, eles fazem medicina chinesa nos hospitais de campanha mesmo, contra o Covid-19. Mas aqui, quando a gente faz o atendimento online do paciente em casa, né, em ambiente, enfim, com sintomas leves de Covid, em geral, a orientação é com alimentação e prática de Qigong e práticas respiratórias. Qigong eu não práticas conhecia. respiratórias. O Qigong eu conheci tem um ano e é incrível, incrível. Eu digo por experiência própria, conhecer o Qigong mudou a minha rotina de vida, totalmente. Muito interessante.
E aí a orientação é com o Qigong, quer dizer, novamente eu vou falar, não tem agulha nenhuma, porque a gente não tem contato com o paciente, e aí eu nem oriento o paciente a comprar moxa nem nada, porque ele está em isolamento de contato, né? Ele está Covid positivo, então ele vai fazer as coisas dentro da casa dele, isolado, no quarto dele, aonde ele estiver naquele momento ali de isolamento de cuidado. Então ele vai fazer Qigong, ele vai melhorar a alimentação dele, a gente vai alterar com dietética, a dietética chinesa, a gente vai alterar algumas coisas para nutrir aonde está sendo ali consumido pelo Covid-19, algumas práticas de treinar sozinho, né, de pressão com rotação dos pontos. Então ele vai conseguir sim tratar e ter melhora, claro, fazendo repouso, líquido, tudo que a medicina ocidental vai pedir, que hoje não tem muito artifício, né? A medicina ocidental, aqui no Brasil, ela cuida com cuidados paliativos, né? Um antitérmico se tiver, ou alguma outra coisa. Então a medicina chinesa entra muito, porque como se não tem tratamento, só tem tratamento para sintoma, então vamos tratar a causa, né? Onde o vírus vai atuar de fato. O vírus, como eu falei, é um patógeno externo, né? Ele entrou. Então, a gente vai para a medicina chinesa, esse patógeno interno entrou porque as suas energias de defesa estavam comprometidas, né? Que a gente chama de Wei Qi, que é a energia de defesa. Então, manter essa energia de defesa alta é ótimo para prevenir o Covid-19, né? Eu peço para os meus pacientes pegarem sol muito, que aumenta a energia de defesa, se alimentar bem, que entra em complementar a pergunta, a pergunta que você fez, para prevenir o Covid, né? Então, eu peço para os pacientes pegarem sol sempre, eu peço para eles fazerem atividade física sempre, ponha máscara, se proteja, mas vá caminhar, vá pegar o seu sol todos os dias, sabe? É claro que conversar a gente não pode ainda, mas a gente pode conversar por vídeo, a gente pode trocar afeto de uma outra forma, nutrir afetivamente, nutrir com a energia da natureza, sol, pisar na grama, pisar na areia, enfim, deixar que a natureza externa se conecte com a nossa natureza interna e nutra a gente, né? Faça com que a gente fique mais saudável. É assim E você tem que as orientações recebido. funcionam. Desculpa. Você tem recebido muitos pacientes com a saúde mental alterada por conta da pandemia? Ou você não sentiu muita diferença no dia a dia do consultório? Tem alguns pacientes que ficaram um pouco, na verdade, não beira assim, claro, não beira a depressão, né, que é um caso muito mais grave, mas existe um excesso de medo. Então é um medo que é incontrolável. O paciente fala assim, eu não tinha esse medo todo e agora eu tenho. Ok, existe uma pandemia real, né? Real, e a gente tem que se cuidar, mas existe um medo em excesso. O medo é muito bom. A emoção do medo é excelente, porque protege a gente da morte. Então ela é fundamental. Mas o medo em excesso, ela paralisa a gente. E quando o medo está em excesso, é porque a mente não consegue organizar. Então, essa mente desorganizada, esse excesso de pensamentos, faz com que o paciente chegue com medo muito grande. Então, o medo é um sentimento que chega no consultório com muita frequência, sabe? Chega o paciente, eu tô sentindo um medo que eu não sentia, eu tô me sentindo medrosa. E eu não era assim. O paciente consegue identificar, eu não era medrosa desse jeito. Eu tô muito medrosa, entendeu? Então, eu falei, ótimo. Para vir aqui no consultório, esse medo aí já foi. Então, você já quer se cuidar. Aí eu volto para ele de novo, você já tá querendo. Então, peraí, vamos ver de onde está vindo esse medo. Será que é só da pandemia mesmo? Vamos ver de onde está vindo. E a gente vai ajustando e aí vai colocando no lugar onde aquele medo tem que ficar, reduzindo aquele medo, dando pensamento, deixando a mente mais calma, mais circulada, e aí fluindo mais. Mas o medo é um sentimento que chega muito, assim, Né? pra mim. Só para Bastante. responder, a gente já está caminhando para o finalzinho da live. Só para responder rapidinho, apareceu aqui a pergunta da Regina, perguntando o que é Qigong. Rapidinho, tem como O falar super Qigong, rapidinho? tenho, rápido. O Qigong é uma prática de medicina chinesa que parece um Tai Chi Chuan.
É um movimento sutil. Depois põe na internet. Regina, escreve QI espaço Gong. Então é Eu vou escrever aqui, eu vou QIGONG. escrever aqui, Escreve aí, para Larissa, quem quiser Qigong. procurar. Isso, aí procura no YouTube, tem várias práticas, você pode fazer pela manhã e vai dar uma relaxada, uma força para você fazer. Lembra muito o Tai Chi, mas é uma prática de movimentos continuados, calmos, tranquilos. Tem a ver com tem a ver com o tratamento. Então, quem está precisando. Tem. E aí você fala, você me corrige, porque eu não sou acupunturista, não sou da medicina tradicional chinesa. Então, por exemplo, se alguém está com deficiência de energia sei lá, do rim, tem o Qigong para isso, né? Quem está com Exatamente. deficiência de sangue, tem o Qigong para as pâncreas, enfim. E na internet tem muita coisa mesmo. Exatamente. Então, para cada coisa, por exemplo, se eu tenho dor lombar, por exemplo, aí vai ter Qigong para dor lombar, que está muito relacionado com a energia do rim, por exemplo. Então, você vai fazer, Regina, faça, que você vai ver que no final da prática vai estar muito melhor a dor lombar. Não é o que eu falo, gente, não é magia, não é nada, é deixar fluir aquela energia, desbloquear aquele canal e fazer com que aquilo flua melhor, entendeu? Então tem Qigong do rim, Qigong para perna, para membros inferiores, tem um Qigong que é muito bom, por exemplo, que eu faço, eu gosto de fazer, que é o Qigong do guerreiro, que a gente fala, né, que a gente ativa os nossos guerreiros, da nossa imunidade. Então eu gosto de fazer de manhã, quando eu vou atender, por exemplo, quando eu estou muito cansada, então eu faço Qigong para trazer aquela energia, dar um calor, né, uma força. Então os Qigong são para mobilizar essa energia, fazer com que essa força volte, a função que às vezes é perdida, né? Por exemplo, eu que estou atendendo lá e aí fico um pouco cansada, eu fico mais ativa, mais forte, a minha mente fica mais focada e por aí vai. O Qigong, ele serve para várias coisas. Você vai ver na internet que tem várias coisas e aí você pode fazer a prática, é muito bom. Todo dia de manhã, Qigong. É incrível, eu sou super fã, eu faço todos os dias e me dá uma super energia para começar o dia. É incrível. Confesso que quando eu comecei, vamos fazer. Não custa nada, uma coisa rápida. Bate aqui, dá um tapa ali, respira não sei quantas vezes. Pronto. Cara, quando eu terminei o negócio, fora do. É óbvio que eu não estou fazendo só Qigong, né? Eu sou muito bem tratada pela minha acupunturista, então eu tenho uma série de coisas que eu faço. Exatamente. Exatamente. Então é isso. O profissional de medicina chinesa, ele tem que orientar todas as formas de tratamento que o paciente precisar. Para continuar, né? Exatamente. O paciente é responsável pela sua saúde, gente. Não é ir lá no consultório, coloquei as agulhas e tchau. Não, isso não funciona. Isso não existe para a medicina chinesa. O paciente tem que se responsabilizar. Então é 50% meu, 50% seu. No meu 50% eu me dedico 100%. E nos seus 50% você também tem que dedicar os 100%. Não é balela, é real. A gente é responsável pela nossa saúde. Então se eu como uma alimentação que não vai me fazer bem, eu sei que não vai me fazer bem, mas eu vou me comer, eu tenho que ser responsável para que não vou comer isso, mas eu sei que vai me fazer mal. Eu tenho que saber que aquilo vai me fazer mal. E as pessoas sabem. Você falou, ser responsável. Exatamente. E o tratamento também. É isso que então, funciona. Se a gente prescreve o Qigong, faz o Qigong. Exatamente. A gente faz. A gente vai lá, respira, tapa, esfrega, faz assim. Verdade. Pra gente terminar a nossa conversa, e, gente, por favor, vamos arrumar um horário para uma outra live, porque impossível responder, eu consegui colocar todas as perguntas. Impossível. Você começa a falar uma coisa, eu já tô aqui pensando tudo que a gente não falou, e a live ainda nem terminou. É verdade. Então, eu queria terminar com uma pergunta, e te pedir um complemento. Então, eu queria que você falasse assim, para a medicina tradicional chinesa, o que é saúde?
Essa é a minha pergunta. O que é saúde para a medicina tradicional chinesa? E eu queria que você falasse em seguida, que você desse uma dica, não uma dica, mas assim, aquilo que você acha que todo mundo, independente de saúde, de estar doente, de estar bem, independente de ter dor, independente de qualquer coisa, o que todo mundo deveria ter como hábito saudável todos os dias? O que a gente tem que fazer todos os dias para ter saúde? Tá. Na verdade, o que é ser saudável para a medicina chinesa, como a gente já falou aqui, é passear por tudo que chega até a gente com fluidez. Ou seja, vai chegar muita coisa. Vai chegar tristeza, vai chegar felicidade, vai chegar a pandemia, vai chegar o outono, vai chegar o inverno, vai chegar o verão. Então a gente tem que passear por isso com muita tranquilidade. Vai chegar alguém que você está no trânsito e vai te dar uma fechada. Então você não tem que sair do carro querendo matar a pessoa. Então, quer dizer, para a medicina chinesa, não é ser zen o tempo todo, porque continuidade não é equilíbrio. Equilíbrio é ter altos e baixos. Continuidade que a gente fala só embaixo da terra quando morre mesmo, que é linha contínua, né? E ninguém é assim. Todo mundo tem altos e baixos. Isso é saudável. Isso é saudável, ter altos e baixos, isso é saudável. Reagir, né? Se alguém te fala assim, não, Priscila, você não pode fazer isso. Não, eu posso sim por conta disso, disso, disso. E se você reagir, né? Se enraivecer naquele momento, e eu falar, reagir a vocês. Aí se eu não reajo, aí eu vou estar pensando assim, poxa, eu podia ter feito. Aí a minha cabeça começa. Ou seja, passear pelas emoções. Então é um indivíduo que sabe falar na hora que tem que falar. É um indivíduo que sabe calar na hora que tem que calar, ouvir. É um indivíduo que sabe se mover. Então, fazer atividade física é fundamental. Então, não precisa ser uma atividade física de grande impacto, uma boa caminhada, correr, ter contato com a natureza. É fundamental. Fundamental qualquer espaço, uma plantinha que você tem em casa, um animal que você tem em casa. Então, ter contato com a natureza é fundamental, porque a gente faz parte dela. Então, para a medicina chinesa, como eu disse, passear pelas várias coisas que chegam a gente e ser saudável. Por exemplo, tem gente que, eu falei das estações do ano, tem gente que odeia o verão, né? Eu odeio o verão, não gosto do verão, só gosto do inverno. É claro que o calor aqui do Rio de Janeiro, né, que eu estou aqui no Rio, às vezes é insuportável. Mas você tem que gostar do sol, de ficar no sol um pouquinho. Isso é saudável, não é ter aquela ojeriza ao sol, ter ojeriza ao inverno. Você tem que passear por tudo com fluidez, tudo. Pensamento, emoção, tempo, clima, etc. Aí qual a outra pergunta que eu já falei? Eu esqueci. O pessoal falou, gente, esqueceu. Vamos analisar. Bom. Na verdade, eu queria que você dissesse para mim. Uma dica. Indicam aquilo que não pode faltar no dia a dia para ter saúde. O que você acha, né? De acordo com a sua especialização, com o seu conhecimento, o que você sabe, o que você acha que todo mundo deveria fazer? Tá. Olha, o que são assim, os preceitos, né? Para, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, para a medicina chinesa, é um bom sono. Então, temos que dormir bem. Dormir bem significa deitar, ter sono, anoitecer. Você já sentia aquela vontade de se recolher. Então, à noite não tem que trabalhar, não tem que ficar estudando à noite. Então, recolha, durma uma noite completa, acorde no dia seguinte. Se alimente de forma saudável. Então, crie o hábito de se alimentar, fazer as suas refeições. Café da manhã, almoçar, jantar, cuidado para não ficar muito tempo sem se alimentar. Então, nutrir o corpo. Então, dormir, se alimentar, prestar atenção como você respira, calma nas coisas, organize o seu dia, né? Tenha uma mente tranquila para você organizar o seu dia. Por mais que a sua rotina seja atribulada, você é muito mais importante, sabe? Se você adoecer, essa rotina vai continuar com outra pessoa. Então, você tem que vir em primeiro lugar sempre.
eu falo sempre para paciente, ninguém é insubstituível. Então, olha para a sua saúde antes de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, independente de classe social. Olhe para a sua saúde. Olhe para a sua saúde primeiro, sabe? Então, dormir, se alimentar, respirar e olhar a vida, olhar Acaba afetos, sendo voltar um pouco, né? Voltar para o simples, voltar para o básico que a gente perdeu, para a gente perder um pouco, né? Muita informação, hoje, muita fonte de informação, muito. o celular aqui, a televisão ligada, o tablet do lado, o celular, o relógio que está conectado, que apita, é muita informação. Que vibra, sabe? Muito. Eu sempre pergunto para os pacientes uma pergunta que eu faço, que é como se fosse um dever de casa, vai me trazer semana que vem, o que te alegra hoje? Paciente que trava, não sabe. O que te alegra? O meu trabalho. Não, seu trabalho não te alegra. Alegria legítima. Sabe, que você sente, tipo, puxa, eu sou feliz, sabe? Eu sou alegre. Muita gente busca felicidade plena, mas não tem aquela alegria genuína, sabe? O que te alegra? Me alegra a minha filha correndo na casa, fazendo uma bagunça danada quando eu chego em casa. Me alegra a minha cachorra quando eu chego e ela tá pulando. Me alegra eu entrar no mar, dar um mergulho, sair, fico super emocionada. Sabe? Isso me alegra. A gente tá perdendo um pouquinho, a gente está perdendo bastante do que é simples, né? Exatamente. Ser simples. Medicina chinesa é simples. Doutora, eu quero outra live. Preciso de outra live. Não deu tempo. Vamos providenciar. Vamos marcar? Vamos providenciar. Faltou muita coisa. Tinha 1 milhão de perguntas para fazer, a gente pulou muito. Você fala uma coisa, você já quer perguntar 5. Perde o foco. Corre na acupunturista. Pelo amor de Deus, não tô com foco. Come uma raiz para ver se o foco volta. Uma beterraba. Vamos marcar, então. Eu queria agradecer muito, 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 muito. Eu amei a conversa. Eu quero saber mais, eu quero fazer mais perguntas. Vamos marcar. Aqui a Daniele já veio aqui falar que quer fazer uma live tripla. Eu já gostei. Eu nem sei como é isso, mas eu já gostei. Como é que a gente organiza isso? Você me ensina, Daniele, que a Daniele sabe tudo de mídias sociais também. Aí, outra live, por favor, Isabel. De logística, vamos lá. Júlia pedindo. Felipe falou que passou muito rápido. A gente também achou, a gente fica feliz. Que bom que vocês gostaram. Muito bom, adorei. Muito bom. Vamos fazer de novo, vamos repetir, foi ótimo. Agradeço muito pelo convite. Adorei, adoro falar de medicina chinesa. Que bom, ótimo. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez a Clínica Kerala pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo com vocês, com os nossos convidados. E te agradecer de novo e vamos marcar. Vamos marcar essa outra live. A Daniela que está aqui, vai ter que ser uma live de 2 horas, amor. 2 horas eu tô achando que vai ser pouco. Não sei. O Instagram vai acabar com a gente, vai falar. Não Pela live da semana passada com a Daniele, eu acho que 2 horas. E Priscila, eu acho que vai precisar de mais de 2 horas. Vai precisar de muita conversa, verdade. Obrigada, Priscila. Muito obrigada. Gente. Se cuida. Obrigada pela sua disposição. Travamos aqui, Priscila. Agora destravou. Achei que estava travado. Tá bom que foi no final. Travou. Verdade. Então, obrigada a todo mundo que passou por aqui, que deixou as perguntas. Tereza, obrigada. Que deixou pergunta pra gente. Não deu para responder tudo, mas fica para a próxima. Muito, muito obrigada a todo mundo. Boa noite. E até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.